Aí eu perguntei, doutora Elaine, o que a senhora ainda faz com essa carta de concessão, se esse processo já foi concedido há não sei quanto tempo? Aí ela me disse assim, né, é porque eu vou... Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu vou contar um caso que aconteceu aqui no escritório, que é do nosso cliente muito fofinho, muito querido, que mora assim no nosso coração. Claro que tratamos todos os nossos clientes com o mesmo profissionalismo, com o mesmo respeito, mas tem aquele que a gente fica assim, que a gente se apaixona, que fica no fundinho do nosso coração. Ele chegou pra gente aqui, ele já tinha 63 anos de idade e era lavrador. E desde os 60 anos de idade ele tentava se aposentar. Porque, não sei se vocês sabem, mas o lavrador ele se aposenta com 60 anos de idade e tem que comprovar 15 anos de atividade na lavoura. Aí eu conversei com ele e assim, onde eu tenho o grau de desespero dele, que ele já estava cansado. O trabalho na roça, ele é muito pesado. Tem que fazer muita força, tem que trabalhar muito agachado. E o lavrador, quando ele já chega nessa idade, ele já não tem mais coluna, ele já não tem mais como trabalhar. E ele já estava desesperado, porque ele já tinha dado entrada 5 vezes no INSS, todas as vezes tinham sido negados, ele já tinha gastado muito dinheiro, já tinha pago sindicato, já tinha pago pessoas que diziam que iam resolver o problema dele e nunca tinham resolvido. E aí eu perguntei para ele, né, o senhor é realmente lavrador? Aí ele veio e disse assim, doutora, eu lhe juro que estas mãos não fizeram outra coisa na vida a não ser plantar na terra. Mas aquele sentimento, quando ele me falou isso, assim, eu senti assim o desespero dele, entendeu? Aquela sinceridade dele, que eu digo assim, eu vou lhe aposentar. A gente que é advogado, a gente não pode dar garantias de jeito nenhum para um cliente que a gente vai resolver o problema dele. Porque, primeiro, o código de ética veda. Segundo, a gente não é uma atividade fim, a gente é diferente do engenheiro. O engenheiro ele pode dizer que vai construir uma casa e construir uma casa. Nós somos que nem médicos. Vamos supor que nem entra na cirurgia com um paciente grave. A gente não pode garantir que o paciente vai sair vivo. O médico, né? Ele garante que vai fazer o melhor trabalho possível. Mas nesse caso, assim, como eu sentia aquela sinceridade tão grande nele, eu sabia que de um jeito ou de outro a gente ia conseguir aposentá-lo, ou dentro do INSS ou na Justiça Federal, porque ele era realmente lavrador e ele merecia. Ele se dedicou à terra, se dedicou à família dele e merecia essa aposentadoria. Aí, quando a gente foi abrir o meu INSS dele, já tinha um pedido em aberto que ele tinha feito junto com a filha dele. Só que ele é analfabeto, ele não entende a complexidade do processo, né? E aí, o que acontece? Eu pedi para ele fazer uma procuração pública, que é obrigatório para advogado representar o cliente no INSS, e pedi para ele trazer todos os documentos que ele tinha em casa. Porque como ele é analfabeto, se você disser assim para ele, olha, você tem uma certidão eleitoral, ele não vai saber o que é. Porque ele não sabe ler, ele muitas vezes reconhece a figura. Porque eu digo, mas assim, se eu mostrar um documento e eu digo assim, você tem um documento igual a esse em casa, ele consegue reconhecer. Mas nesse caso dele, eu pedi para ele trazer a sacola de documento dele, tudo. Podia trazer papel velho, que quem ia dizer que o que era importante ou não éramos nós. Para vocês ficarem pasmos. Ele tinha tanto documento que comprovava que ele era lavrador, ele tinha até cédula de crédito rural, que é uma coisa assim raríssima do agricultor maranhense ter. Ele tinha a certidão de inteiro do filho dele comprovando que era lavrador, certidão de casamento comprovando que era lavrador, certidão eleitoral, ficha de colégio, ficha hospitalar, tudo ele tinha. E só porque ele nunca tinha tido um atendimento com um advogado, ninguém tinha parado para ouvi-lo, que ele não conseguia resolver a situação dele. Como ele já tinha um processo em aberto, aí o que aconteceu? Como ele não juntou esses documentos, foi feito um pedido de exigência. E o pedido de exigência, eu já não sei se eu já falei para vocês aqui, tem que ser cumprido em 30 dias. E quando ele chegou aqui para a gente, ele já estava no 27º dia. E aí, para conseguir a procuração pública, para nos habilitar e trazer os documentos para cá, ele já chegou aqui para a gente no último dia. E aí a gente fez a petição, organizou tudo. E para nosso azar, sabe o que aconteceu?
o sistema do INSS caiu. E a gente diz que hoje é o último dia de prazo e se o sistema do INSS voltar, pode ser que o INSS não aceite, ele vai perder todos os atrasados do período que ele deu entrada. Aí ficamos eu e doutora Elaine. Ela é nossa advogada associada aqui, brilhante, extremamente inteligente, competente, extraordinária. E a gente se envolveu muito nesse caso, né, para fazer tudo muito rápido. Porque assim, como eu tenho uma demanda de atendimento de clientes durante o dia, aí ela foi fazendo o processo junto comigo, e aí, quando foi de noite, para a gente dar entrada, o sistema estava fora do ar. Nós ficamos aqui até 8 horas da noite, esperando esse sistema voltar. Voltou, anexamos esse pedido, os documentos, né, o cumprimento de exigência. Aí, acho que uma semana depois, eu só ouço um grito, né, lá da sala delas. Ela me dizendo que o benefício do cliente tinha sido concedido. E aí a gente foi ligar para ele e foi aquela alegria que ele nem entendeu que tinha sido concedido. Aí ele disse para a filha dele ligar, que era para confirmar que tinha sido concedido mesmo, que ele não acreditava. Aí eu tenho uma mania aqui no escritório, né? Eu sempre reviro as gavetas, porque eu morro de medo de ficar algum processo perdido ou esquecido. E aí, uns 6 meses depois, eu fui revisar a mesa de todo mundo para ver o que todo mundo estava fazendo. Aí eu achei uma carta de concessão do cliente, desse cliente, né? Aí eu perguntei, doutora Elaine, o que a senhora ainda faz com essa carta de concessão, se esse processo já foi concedido há não sei quanto tempo? Aí ela me disse assim, né, é porque eu vou colocar num quadro. Foi meu primeiro cliente importante, porque ela tinha acabado de entrar aqui no escritório, né? Aí eu achei tão fofinho. E essa é uma diferença entre a maioria dos escritórios de São Luís e o nosso aqui. Porque ele, apesar de ter meu nome, ele não é só meu, ele é de todo mundo que compõe a minha equipe. Aqui a gente realmente se importa, aqui a gente realmente conhece o cliente, a realidade do cliente. E a gente vive muito a história do cliente e sofre com o cliente e, graças a Deus, muitas vezes a gente consegue a vitória pelo cliente. Então, essa é um dos casos assim extremamente emocionantes para a gente e a gente ficou muito feliz, porque hoje ele vem aqui nos visitar, indica cliente para a gente vê que ele está bem, que ele está se consultando, que ele está... O semblante, o rosto da pessoa muda quando ele tem aquela garantia da aposentadoria todo mês. Então, a gente fica muito feliz de poder participar disso, de poder ajudar quem realmente precisa, quem realmente merece o benefício, tá bom? Então, muito obrigada pela paciência e por ouvir minha história.